Eu sou a Lídia, do Ministério Trilhada, Segunda Igreja Batista em Palmas. E eu vim aqui para contar uma história para vocês. Uma história verdadeira, porque ela é a palavra de Deus. E essa história está lá em Marcos 6, capítulo 30. Mas você vai encontrar essa história também em Mateus, em Lucas e em João, tá bom? Então é a mesma história que estão nos 4 evangelhos de Jesus. E você vai encontrar essa história lá, tá bom? Então você que já lê a Bíblia há muito tempo, você sabe que Jesus, o Filho de Deus, ele veio na terra e ele teve um ministério na terra. Ele viveu na terra, ele ensinou, ele curou, ele ajudava muitas pessoas, não é? E também Jesus, ele escolheu alguns amigos muito próximos, que eram os seus discípulos. E hoje a gente vai ter com a gente aqui só 2 dos discípulos, mas eram 12 discípulos, eram 12 amigos de Jesus, né? A gente tem aqui com a gente hoje 2 deles. Na verdade, nesse dia dessa história, estavam todos eles. Jesus e os seus amigos, eles tinham passado por uns dias assim, trabalhando muito, curando muitas pessoas, ensinando, abençoando as pessoas. E eles estavam um pouco cansados. E naquele dia em especial, Jesus também recebeu uma notícia muito triste. O João Batista, quem o batizou, e essa história você vai conhecer depois, outro dia, aquele que o batizou, João Batista havia morrido, né? Ele tinha sido morto e Jesus estava já um pouco também triste com essa notícia que os seus discípulos trouxeram. Então, eles resolveram pegar um barco e ir para o outro lado daquele mar para poder descansar um pouco, porque eles tinham trabalhado muito. Então, ele pegou os seus discípulos e foi para aquele lugar para descansar. Só que quando ele chegou lá, havia uma multidão, porque as pessoas souberam que ele tinha ido para lá. E havia muita gente, muita gente. E Jesus olhou aquelas pessoas e ele teve compaixão. Ele teve muita compaixão daquelas pessoas. E ele falou, não, nós não podemos deixar essas pessoas assim, elas parecem ovelhas sem pastor, nós vamos cuidar delas, nós vamos ensinar a elas. E ele começou novamente aquele dia pregando, ensinando a palavra de Deus, falando sobre o amor de Deus, curando muitos coxos, aleijados, cegos, curando muita gente naquele dia. E aquelas pessoas passaram o dia todo assim. Eles não saíram para comer, não foram para suas casas e voltaram. Lá também não tinha refeição. Eles passaram o dia, eles estavam com tanta vontade de estar perto de Jesus, de ouvir Jesus e de serem curados, que eles passaram o dia todo ouvindo aquelas palavras. E já ia entardecendo e aquelas pessoas não haviam se alimentado. Então, Jesus olhou para um dos seus discípulos e disse, já é bem tarde, a gente precisa dar alimento para essas pessoas, porque se elas forem para casa agora, elas vão cair na estrada de tão fraquinha que elas estão, sem fome. E um dos seus discípulos, chamado Filipe, falou, Senhor, nem se a gente tivesse muito dinheiro, como 200 dias de um trabalhador, nós não conseguiríamos comprar comida para tanta gente. Mais ou menos naquele dia, tinha mais de 15 mil pessoas, de 15 a 20 mil pessoas, né? Porque eram 5 mil homens que foram contados. E Filipe ficou assim, cabulado, como que a gente vai dar tanta comida para essas pessoas? Mas André chegou e disse, Senhor, tem um menino que trouxe um lanchinho. O lanchinho dele tem 5 pães e 2 peixinhos. Tem 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus mandou chamar o menino veio
e alegremente entregou aquele cesto com os 5 pães e 2 peixinhos para Jesus. E Jesus, olhando para o céu, deu graças a Deus e mandou distribuir aqueles 5 pães e 2 peixinhos. E vocês não acreditam, um milagre aconteceu. Aqueles 5 pães e 2 peixinhos se transformaram em muitos e muitos. E quanto mais os discípulos distribuíam, mais apareciam pães e peixes para alimentar aquela multidão toda. Sabe uma coisa que eu achei interessante? Que Jesus não fez tudo sozinho não, né? Ele perguntou o que eles tinham. E outra coisa, Jesus mandou os discípulos agrupar, reunir aquelas pessoas e mandarem elas sentarem em grupos, né? Jesus estava aqui ensinando também os seus discípulos a serem organizados e a pensar em todos por igual. Já pensou? Se todo mundo chegasse pegando o seu pão, o seu peixe, assim, de forma bagunçada, né? Ia ser bem estranho, tumultuado, mas ele mandou todo mundo sentar na relva, na grama que tinha lá. As pessoas se ajuntaram em grupos e elas foram recebendo aquilo que o que ele ia repartindo. Então, aqueles 5 pães se transformaram em muitos outros pães. Eles multiplicaram e quanto mais ia dando, mais ia aparecendo. Os peixinhos também, eles foram se multiplicando. Multiplicaram tanto, que no final todos estavam cheios, satisfeitos e ainda sobraram 12 cestos cheios de pães e peixes. Este foi o milagre da multiplicação. E tudo porque um menino, ele não se preocupou só com ele, embora ele tenha levado o lanchinho para ele, ele não se preocupou só com ele. Ele entregou o que ele tinha para Jesus então realizar aquele milagre. O que a gente aprende com essa passagem da Bíblia? Nós aprendemos muitas coisas que nós recebemos, o que nós temos, nós podemos compartilhar. E quando nós entregamos tudo o que nós temos nas mãos de Deus, com certeza Ele fará multiplicar para muitas outras pessoas. Nós aprendemos também que a organização é algo importante para nós, não é? Então a gente vê, às vezes, você pode ter visto muitas pessoas, né, em alguns desastres, em algumas pandemias, como a gente está passando agora, a gente vê que tem muitas pessoas passando por necessidade. Mas quando a gente não olha todos para dar para todo mundo, a gente não consegue atender as pessoas, né? A gente vê que as igrejas evangélicas, as nossas igrejas, a nossa igreja, a gente também ajuda pessoas, não é? Não é só nós como igreja, nós nos organizamos, aprendemos com a Bíblia, nos organizamos, montamos uma casa que é um projeto e ali as pessoas vão ajudando e vão dando o que elas têm. Alguns têm alguns trabalhos que elas podem desenvolver lá, outras doam roupas, alimentos, serviços, o que elas podem. E assim, de forma organizada, muita gente tem sido alimentada, tem sido cuidada, tem recebido muitas orações. Então, de alguma forma, nós podemos ajudar. De alguma forma, você pode ajudar. Quando a gente coloca nas mãos de Deus aquilo que nós temos. Nós podemos fazer muito, como igreja do Senhor, como servos do Senhor. Que Deus abençoe a cada um de vocês a participarem na obra do Senhor, na sua igreja, onde você está, para que as pessoas sejam atendidas e o milagre da multiplicação aconteça na vida, na nossa sociedade. Que Deus te abençoe, tá bom?